O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Salmo 23, este salmo maravilhoso. Nós estamos aqui vendo que nele, Davi, o seu autor, ele expressou coisas muito importantes neste salmo. Do vale para os verdes pastos, a parte mais baixa de um terreno, o vale. Davi levou quantas vezes as suas ovelhas que ele pastoreava, ele tirava do vale para os pastos verdejantes. Ele, no seu momento com Deus, quando escreveu este salmo, ele disse que Deus era o seu pastor. O Senhor é. Ele não disse que o Senhor foi o pastor dele no tempo passado, que o Senhor seria lá no futuro. Ele disse no tempo presente, o Senhor é. Ele é hoje o meu pastor. Assim como o Senhor também é o nosso pastor hoje. Ele falou, o Senhor é o meu pastor. Ele não falou que o Senhor era um pastor. Ele falou, o Senhor é o único, é o artigo definido no singular. O Senhor é o meu pastor, é único. Este é considerado o primeiro salmo que Davi escreveu. Este salmo, o 23, ele tem uma linguagem muito simples. E muitos dizem, estudiosos da Bíblia, a tradição antiga judaica também, fala que Davi escreveu este salmo, foi o primeiro salmo de Davi. Davi era muito novo quando escreveu esse salmo. Por isso que a linguagem aqui usada é bem simples. Agora, por exemplo, o Salmo 146 também, que é da autoria de Davi, foi um dos últimos salmos que Davi escreveu. Você pode observar que o Salmo 146, o Salmo 46, ele tem 46, ele tem um outro tipo gramatical, outro tipo de conteúdo. A linguagem já é de uma pessoa adulta e bem experiente. Então, no Salmo 46, não é 146, então no Salmo 46, nós vemos que Davi fala com uma linguagem muito mais adulta. Davi, veja bem, ele não era cantor, ele era compositor, ele era músico, ele escrevia. Por exemplo, Asaf escreveu 10 salmos a menos que Davi. Ele escreveu 73 e Asaf escreveu 10 a menos. O Salmo 91, ninguém sabe quem escreveu ele. Agora nós vemos o seguinte, que Davi, ele era o filho desprezado lá da casa do pai dele. Ele não estava no banquete no dia que Deus mandou Samuel e ungia ele a rei. Davi era filho de Jessé. Jessé tinha 9 filhos. Davi era o 7º. E tinha mais 2 irmãs, 9 filhos. E Davi não estava lá, ele estava cuidando do rebanho do pai dele. Quando Davi escreveu o Salmo 23, pode reparar outra coisa aqui. Quando ele escreveu o Salmo 23, ele não incluiu outras pessoas. O Senhor é o nosso pastor. Ele não disse isso. O Senhor é o pastor dos meus irmãos, da minha família. Não, ele disse, o Senhor é o meu pastor. Ele escreveu no singular, ou seja, o Senhor é o meu pastor, ou seja,
É ser pastor de cada um, ser o Senhor, o cuidador, apacentador de cada um. Deus é uma questão individual, a pessoa que escolhe se o Senhor vai ser o seu pastor e o Senhor de sua vida. Então Davi disse bem claro, será o meu pastor, é pessoal. Então ele colocou para Deus o seguinte, um rebanho com um só pastor. Então ele se colocou como ovelha. Aí quando fala sobre vara, sobre cajado, então nós vemos o seguinte, a vara e o cajado não era para baterem ovelhas, não. Era usado para defender a ovelha. Davi usava a vara e o cajado como os pastores usavam e usam, né? É para defender o rebanho, para a proteção, para o cuidado das ovelhas. Para defender de inimigos, de ladrões, de feras. Quando ele usa a palavra sombra de morte aqui no Salmo, parece que veio na mente de Davi a sombra daquele leão feroz que veio para atacar o rebanho, aquele animal grande fazendo aquela sombra assim, ó. Então, fala também do urso, que ele também teve que enfrentar e matar. Ele matou o leão e matou o urso. Quando fala pelo vale, vale não é um lugar para se deitar, não. Vale é um lugar transitório, é um lugar de passagem. É um lugar que incomoda e não tem como descansar no vale. Mas lá no final do vale, ele levava e passava pelo vale, por aquele lugar pedregoso, ruim, baixo. Depois ele levava para um pouco mais além do vale, ali encontrava o pasto. O pasto estava depois do vale. Então só vai deitar lá no pasto quem já passou pelo vale. Aí se aplica a nós, na nossa vida. Estamos passando por dificuldades, por momentos difíceis. É como que por um vale de luta, de lágrima, de dor, de aflição, de problemas. Mas o Senhor está conosco. E depois que passamos com o Senhor pelo vale, aí sim vem um local de descanso. Aí sim chega o local de pastagem, o lugar de comer, o lugar de beber, o lugar de descansar. O vale de José foi a prisão. Lá, a partir de Gênesis capítulo 37, começa a história de José até o capítulo 50 de Gênesis. Pulando o capítulo 38, que não faz parte da história de José. É o 37, do 39 ao 50. Então nós vemos que o vale de José foi a prisão. O vale de Daniel foi a cova lá dos leões que ele foi jogado. Se você está em algum vale, no vale da doença, no vale do luto, não importa qual seja o vale, o Senhor vai tirar você deste vale. O Senhor vai te conduzir para os verdes pastos. Observe, no início da Primeira Guerra Mundial, um pastor que também era capelão, ele foi convidado para orar e para levar uma palavra, uma mensagem para os soldados, recrutas, que iriam participar da Primeira Guerra Mundial nos Estados Unidos. Então, um quartel, havia muitos soldados. Eles estavam se preparando para viajar no dia seguinte, pela madrugada, para a guerra. Então ele foi convidado para ministrar uma palavra para eles e orar por aqueles soldados jovens. Então havia muitos soldados, um batalhão enorme, havia muitos soldados. Então o pastor foi orar e trazer uma palavra para aqueles soldados. Então ele fez a leitura do Salmo 23 e em um certo momento ele disse para os soldados: abram as suas mãos. Aí os soldados abriram assim a mão. Ele falou: pega no dedinho da sua mão. E falou: neste dedinho está a palavrinha, a letrinha O. Pega o dedo anular, o segundo dedo. Aqui é Senhor, o terceiro dedo, o dedo do meio. O quarto dedo, meu. E o dedão, o polegar, pastor. O Senhor é meu pastor. E aí ele fez lá, trouxe uma mensagem para os jovens, trouxe uma palavra de estímulo, todos estavam atentos naquela mensagem daquele pastor, e novamente ele abriu a mão, ele pegou a mão esquerda, assim, pegou o dedo mindinho, aqui está
segundo dedo da aliança, Senhor é meu, o quarto dedo, e o quinto dedo, pastor. Vocês nunca se esqueçam disso. Por maior que sejam as dificuldades, digam sempre, o Senhor é meu pastor. E aí ele terminou a mensagem, orou por eles, e aí na madrugada seguinte eles embarcaram para a Europa para combater. E aí, passados alguns dias, um daqueles jovens que tinha ouvido aquela mensagem, ele foi ferido, gravemente ferido, e foi levado para a enfermaria. Fizeram uma cirurgia e ele passou por vários dias na enfermaria. Só que o estado dele era muito grave, ele não estava muito bom de saúde, estava ruim. E ele era cuidado o tempo todo, os companheiros oravam por ele, davam medicação, cuidavam dele. Mas uma manhã, quando foi fazer uma visita médica para ver os feridos, ele estava morto. E aí um dos médicos observou que ele estava segurando o dedo ao lado do polegar, o quarto dedo, o que dizia meu, né? O Senhor é meu. E ele estava segurando firme assim, ele estava morto segurando aquele dedo. Então ele está dizendo meu, o Senhor é meu. Ele estava segurando na palavra, ele estava firme no que estava escrito meu. Então o Senhor é meu pastor, o Senhor é o teu pastor. E o médico não entendeu. E aí alguém lá no alojamento, na enfermaria, alguém disse, não, teve um pastor que trouxe uma mensagem lá, uma instrução, e aí o jovem estava lendo e ouvindo, então ele aprendeu, o Senhor é o meu pastor. Feliz é o homem, feliz é a mulher que tem o Senhor como seu pastor. Mesmo lá no vale, aprende, mesmo lá no vale, você não deve ter medo. Pois está escrito na primeira carta que João escreveu no capítulo 5, verso 18, na parte B. Mesmo que você esteja hoje num vale, não tenha medo. Porque lá na primeira carta que João escreveu, capítulo 5, verso 18, lá na parte B do versículo, a palavra de Deus garante, bem claro, quem é de Deus, o maligno não toca. Quem é de Deus, o maligno não toca. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor te proteja, seja contigo, que o Senhor, o teu pastor, seja com você, que a graça e a paz do Senhor permaneça sobre a tua vida. Fica firme, servindo este Deus que vale a pena. Até a próxima. Paz. Amém.